Bom dia, irmãos. Que a graça e paz do Senhor Jesus Cristo permaneça e esteja firme e forte em nossos corações. Possamos estar enraizados em Cristo. Abacuque 3:17 diz assim: Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar alteiramente aos mestres de canto para instrumentos de corda. Resumindo, que o nosso foco esteja em Cristo, que possamos entender nesse momento difícil que a humanidade está passando, que tudo é permissão de Deus, que o Senhor está no controle de tudo, que venhamos ficar firmes no Senhor, que possamos olhar só para Ele. Porque se a gente olhar para as circunstâncias, para a direita, para a esquerda, com certeza vamos nos frustrar, vamos nos desanimar. Mas possamos entender que o Senhor já tem um tempo determinado para que isso tudo acabe e tudo possa voltar ao normal. E quando tudo voltar ao normal, possamos valorizar cada dia mais e mais a comunhão com o corpo de Cristo, o estar na igreja, as programações que a igreja tem, o adorar ao Senhor em si. E possamos aproveitar cada momento. E nós vamos dar início aqui, vamos louvar um hino que tem o seu título: Senhor, me alegro em Ti.
Bom dia, irmãos e irmãs da Igreja Batista da Fé. Nós estamos alegres no Senhor por mais esta oportunidade que Ele nos dá. Irmãos e irmãs de outras igrejas que têm também nos seguido, vamos sempre pedir, ou estamos nos acostumando a isto, dê o seu like, se inscreva, ou o seu dislike. Temos que aguardar ainda mais um tempo para podermos estar presencialmente aqui na Avenida Atlântica 3127, Igreja Batista da Fé, bairro de Interlagos, Santo Amaro, São Paulo. Mas enquanto esse tempo não chega, queremos aqui, nesta oportunidade, partilhar a palavra de Deus, que é eterna, que é verdadeira e que dá ao ser humano o sentido de vida que o mundo não tem. Mateus capítulo 24, versos 45 a 51. A palavra diz assim, Mateus 24, 45 a 51, acompanhe na sua Bíblia. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Ó Senhor, Tu és aquele que, desde o princípio, tens trabalhado a humanidade conforme Tua soberana vontade. A Bíblia nos ensina que Tu és santo, justo, verdadeiro. Nas palavras profeta Isaías, o Senhor tem vários nomes: maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é como o Senhor? E é diante de Ti, então, que queremos nesta manhã saber esta palavra, que o Teu Espírito nos deu o entendimento. Somos pecadores, perdidos, condenados, mas em Cristo Jesus, pelo sacrifício que o Teu Filho amado fez lá na cruz, somos apresentados a Ti, limpos e puros de coração. Obrigado, Pai, por esse tão grande amor. E que essa palavra opere nos corações de vidas que terão a oportunidade de ouvi-la. E é no nome de Jesus que te oramos. Amém. Parábola do servo bom e do servo mau, ou a parábola dos dois servos, como muitos conhecem esta parábola. Essa parábola, assim como toda a palavra do Senhor, do Gênesis ao Apocalipse, tem verdades ou traz verdades espirituais importantes
para o viver que o Senhor nos concede neste tempo. E essa palavra, ao ser lida, identifica para nós como é importante ser vigilantes, não estar adormecidos, não estar distraídos. E essa vigilância nos é advertida, nos é exortada pelo Senhor Jesus Cristo, como é importante vigiar. Estes servos receberam a confiança do seu Senhor. No entanto, somente aquele que foi vigilante, fiel, perseverante, é que foi reconhecido, foi abençoado. E aqui já surgem algumas questões para nós pensarmos. Em que contexto o Senhor Jesus Cristo pronunciou essa parábola? Os dois personagens da parábola, quem são? E, por um outro lado, numa leitura de um coração aberto para receber essas verdades, que aprendizados o cristão, a cristã, tem com as atitudes do bom servo e da mesma forma com as atitudes do mau servo. A parábola dos dois servos é uma das últimas parábolas contadas por Jesus a seus discípulos. Era um momento em que ele se encontrava em Jerusalém com eles, 2 dias antes da Páscoa e da sua crucificação. E esse capítulo 24, se olhamos as subdivisões colocadas para um melhor entendimento, nós detectamos no total 6 parábolas. E as primeiras 5, verso 1 e 2, a destruição do templo. Versos 3 a 14, o princípio das dores. Versos 15 a 28, a grande tribulação. Versos 29 a 31, a vinda do Filho do Homem. E do 32 ao 44, a parábola da figueira, exortação à vigilância. E elas se repetem nos evangelhos de Marcos, capítulo 13, nos evangelhos de Lucas, capítulo 21. Um pouco antes de iniciar essa parábola, Jesus de alguma forma preparou o terreno e disse para os discípulos: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E disse também: assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. E aí a pergunta para a igreja: quem é a igreja? Somos cada um de nós que um dia entregamos nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E a pergunta para a igreja é: como a igreja, ou como eu devo me comportar neste tempo de espera da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda do Messias? E é exatamente o que essa parábola do servo bom e servo mau nos coloca em desafio. Os personagens principais, sem dúvida, o servo bom, o servo mau. E o primeiro aspecto que a gente pode identificar aqui nessa parábola é que ela fala a respeito de mordomia ou de um dispenseiro. E Deus tem desafiado a igreja do Senhor desde o início, desde a igreja primitiva, para que sejam bons mordomos, bons dispenseiros do viver em Cristo. Essa parábola fala das últimas coisas e
também fala do galardão e do juízo eterno. Ao chamar esses dois personagens de servos, conforme a palavra os identifica, isso traz aquilo que é o desafio para o seguidor de Cristo, um ser responsável. Esses servos seriam responsáveis pelos bens do seu Senhor. Jesus, então, identifica aqui algumas coisas importantes para que nós possamos nortear a nossa vida olhando para Cristo, conforme Hebreus capítulo 12, verso 1, autor e consumador da nossa fé. Versos 45 a 47, então, falam do servo bom. O primeiro servo aqui é descrito como bom servo, servo fiel, servo sensato. E aqui eu já posso fazer um autoexame. Você pode fazer um autoexame de si mesmo. Como é que você tem avançado o viver em Cristo? O Senhor Jesus Cristo não descreve muitos detalhes, mas coloca ao menos uma definição de responsabilidade para esses servos. O detalhe dessas explicações de responsabilidade no contexto, no texto que lemos, diz: o servo deveria cuidar de quem está ao seu redor e os alimentar. Aqui a palavra então deixa bem definido para mim e para você que tudo que o Senhor ministra ao meu coração, eu preciso levar para o mundo que a Bíblia diz que está em trevas. E quando nós levamos essa palavra, estamos levando a luz do Senhor Jesus Cristo. 3 versículos bíblicos que nos ajudam a ter uma compreensão adequada deste ensinar e alimentar ao nosso próximo de forma natural e espiritual. Provérbios 22, versículo 9. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. João 6,33, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O mundo encaminha os seus propósitos para a morte. Mas nesse processo, nós temos diferentes patamares de maturidade para aqueles que se entregam a Cristo. 1 Coríntios 3, 1 e 2 diz: irmãos, dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Então aqui uma sabedoria no sentido de levar o alimento adequado. Apesar da importância da mensagem de repartir com o nosso próximo, na verdade o foco aqui é Jesus em relação a esse bom servo. O servo bom é fiel, o servo bom é perseverante, o servo bom não modifica seu comportamento, suas atitudes, no sentido de prevalecer longe das verdades de Deus. Por outro lado, o servo bom não norteia a sua vida pelas circunstâncias. Que circunstâncias eu enfrento? Que circunstâncias você enfrenta? Nós temos tão diferentes situações. Por este tempo desta pandemia, nós temos visto famílias serem solapadas, sofrerem, não só no sentido de perda de entes queridos, mas há tantas famílias que estão, devido à pandemia, perdendo seus negócios, tendo que fechar seus negócios.
E aí talvez se pergunte: onde está Deus? E quando nós nos voltamos para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor sempre vai nos fazer lembrar que o mais importante é sermos disseminadores da palavra do Senhor, independente das circunstâncias, porque Ele sabe a que tempo Ele fará a sua intervenção. 1 Pedro 4,10, diante daquilo que o Senhor nos concede, talentos, dons, capacitações, oportunidades, diz assim: cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Coríntios 4,2 complementa. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel, ou seja, devido à sua fidelidade, o servo terá acesso a tudo que pertence ao seu Senhor, que é o que o nosso texto de 45 a 47 afirma. No 47 é que ele diz: em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Eu gostaria aqui fechar esse tópico, são só dois, o servo bom, com um texto de Mateus capítulo 25, verso 21. Mateus 25, verso 21, que é algo semelhante à parábola do servo bom e do servo mau. E na parábola dos talentos, o Senhor, no verso 21, diz: respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu Senhor. A palavra do Senhor está repleta de versículos que nos lembram que Ele é a nossa força, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa alegria. Em contrapartida, diante daquilo que enfrentamos, vamos ter momentos de bonança, mas vamos ter momentos de aflição. E quando vivenciarmos esses momentos de aflição, vamos nos lembrar de olhar para Cristo. Do verso 48 a 51, o servo mau. Ao contrário do que foi visto em relação ao bom servo, o servo mau é criticado pela sua falta de fidelidade. E o nosso texto traz um indicativo de que esse servo mau está a servir ao seu Senhor, não olhando para os seus ensinamentos, mas olhando para si mesmo, olhando para aquilo que ele acha, para aquilo que ele pensa. Eu queria te dizer, meu irmão, minha irmã, seguir a Cristo não é por achismo. Seguir a Cristo é pela verdade da palavra que nos é ensinada. E veja que o servo mau olha para tudo que lhe está acontecendo e se apercebe que o seu Senhor está demorando em retornar. Consequentemente, ele começa a viver a vida focada em si mesmo, que a gente chamaria de uma vida egoísta, mas não só egoísta, mas uma vida cruel. E nos perguntaríamos: há cristãos que reagem como servo mau? Por um primeiro início de caminhar com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, uma vida dedicada a Jesus, no arraial evangélico, e infelizmente, há pessoas que diante de situações da vida que os abalam, se tornam egoístas, se alimentam do que não vem do Senhor e reagem conforme a descrição do nosso texto, verso 49. Espancar os seus companheiros e comer e beber como ébrios. Há um outro texto na palavra que nos ajuda
a ter uma compreensão daquilo que essa palavra ministra aos nossos corações, estar vigilantes para não caminhar por veredas que não agradam a Deus. A palavra diz lá em Lucas 16, 10 a 12: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E aqui então, naquilo que o servo mau norteou para si mesmo, para aquele que um dia se rende aos pés de Cristo, nós temos 2 versículos na palavra que nos lembram exatamente como é importante a vigilância. Nestes tempos que estamos vivendo, há pessoas que imaginam tudo que está acontecendo já Jesus vai voltar. Nós sabemos que há tantas revelações da palavra com relação ao fim dos tempos, mas a palavra também é bem clara, que nossa preocupação jamais deve ser com isso, porque a vitória é certa. Veja lá, 1 Coríntios 10, 12 e Hebreus 12, 14. 1 Coríntios 10, 12 e Hebreus 12, 14. Aquele, pois, que cuida estar de pé, veja se já não caiu. Olhando para as línguas originais, é exatamente isso que a palavra alerta. E Hebreus 12, 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja que o foco do viver em Cristo jamais deve ser conforme o servo mau encaminhou o seu viver, mas sim conforme o servo bom. Se vivemos pelo exemplo do servo bom, nos veremos lá no céu. Glória a Deus! Aleluia! Por essa esperança. Às vezes julgamos a nossa vida e nossas atitudes como se fosse algo sem importância, algo pequeno. Na verdade não é assim. Queremos então fazer uma convergência dessas 2 vidas opostas. O servo bom, independente das circunstâncias, olhando para o exemplo do servo bom, tudo que temos foi dado por Deus. Nossos dons, nossas capacidades, nossos recursos, nosso tempo, os relacionamentos, em tudo que temos e fazemos, temos que ser fiéis ao nosso Senhor, pois é nas nossas pequenas atitudes que Deus nos conhece, e não naquilo que engrandece a nós mesmos, mas naquilo que engrandece a Ele. Quanto ao servo mau, a ideia é qual o resultado de perder a esperança na vinda de Cristo. Foi o que aconteceu com esse servo mau. No verso 49, ele começou a tomar atitudes que não deveria, começar a espancar os seus conservos, a comer e beber com os ébrios. Comer e beber quer dizer se entregar a vícios e prazeres deste mundo. Há tantos que até olhando não fazem mal do ponto de vista humano, mas há tantos que tiram a nossa atenção. Colocamos o foco num estilo de vida que não é aquele que Deus quer. Gostaria de deixar um versículo bíblico para as nossas vidas. 2 Pedro 3,9. Não retarda o Senhor
à sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então veja que o Senhor soberano, Ele sabe o tempo em que Ele voltará. Mas a sua longanimidade para comigo, para contigo, a sua longanimidade para com toda a humanidade, é de dar a oportunidade de se achegar ao Senhor Jesus Cristo. Que essa parábola do servo bom e do servo mau desperte nos corações daqueles que um dia se renderam a Cristo, para que efetivamente na vigilância que o Senhor nos ensina na palavra, nós estejamos sempre, a todo tempo, buscando a verdade de Deus na palavra e não a verdade do mundo, nem a verdade, infelizmente, de lideranças que querem despertar a verdade de Deus com coisas que não estão reveladas na palavra, mas muitos estão dizendo: Deus me deu uma revelação, e trazem algumas coisas que não estão sendo ensinadas pela palavra, e sim pelo coração humano. De qualquer forma, então, esse é o desafio para as nossas vidas: estar vigilantes, fiéis, perseverantes, não nos distanciando das verdades de Deus, porque Ele é fiel. E porque Ele é fiel, eu quero ser fiel. Que esse seja o seu propósito. Oremos. O Senhor vai voltar de repente. E como nós não sabemos quando será a tua volta, ajuda-nos, Senhor, a que nós avancemos neste mundo confiantes em Ti, firmados em Ti, obedientes a Ti, ao invés de sermos pessoas que se distanciam da verdade, e que, muito pelo contrário, confiemos no Teu amor, confiemos na Tua justiça, confiemos que o Senhor vai voltar de repente. Tudo aquilo que o homem, a humanidade, constrói como esperançoso, não será. Mas enquanto o Senhor não volta, nós possamos levar este Evangelho, esta verdade do amor de Deus, aonde for, como igreja do Senhor. Esse é o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs. 16h30, a live da IBD de adultos da Igreja Batista da Fé. E mais tardezinha aí a palavra do Senhor para as nossas vidas. Até mais. Bem, irmãos, finalizamos aí a mensagem, né? Mensagem rica, que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Vamos louvar agora um hino bem conhecido. Vocês aí nos seus lares possam cantar junto conosco. Tem como título Como Zaqueu. Mais alto que eu puder.
mais alto.